Isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Paulo César e hoje nós vamos ter uma mesa redonda com o professor Rony Freitas, com o professor Solonildo Almeida, com o professor Sandro César Jucá, certo? A transmissão oficial vai ser pelo CONIP, que é um congresso, né? E nós vamos falar sobre as contribuições do mestrado Prof. PT. Espero que vocês compreendam mais sobre o programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o Prof. PT. O professor Rony foi um dos fundadores do Prof. PT, ele foi, do comitê gestor, ele foi um dos coordenadores gerais. Então, vai ser uma conversa que vai agregar bastante, vocês vão conhecer muito mais do Prof. PT, né, por meio de alguém que foi gestor do Prof. PT, de um coordenador local, que é o professor Solonildo, de um professor titular do Prof. PT, que é o professor Sandro César, e eu também vou contribuir na visão de aluno, né, de concludente do mestrado. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá. Boa noite. Bem, eu sou o professor Sandro Jucá, do IFCE, e nós iniciamos agora a nossa mesa redonda sobre as contribuições do mestrado Prof. PT no IFCE e também nas outras instituições de ensino em rede federal. Para participar desse encontro, desse debate, a gente convidou o professor Rony Freitas, que participou da equipe de fundação do Prof. PT a nível nacional, e foi coordenador geral do comitê gestor do mestrado entre os anos de 2016 e 2018. Nós também estaremos aqui contando com a participação do professor Solonildo Almeida e também do professor Paulo César, que é um mestrando concludente do mestrado Prof. PT, que é o criador do ambiente virtual de ensino em educação profissional e tecnológica Bora Aprender, em que ele conta aí já com quase 30 mil inscritos no canal do YouTube, Bora Aprender, e também mais de 1.700.000 visualizações, falando sobre EPT, contribuindo com esse tema. E, mediante essa apresentação, gostaria de dizer que estamos muito felizes com a participação do professor Rony Cláudio de Oliveira Freitas, e gostaria de passar aqui a palavra para ele, se apresentar e falar um pouco da experiência de ter contribuído para a criação desse mestrado, que hoje é em rede nacional e que tem gerado muitos produtos educacionais que já estão mudando o contexto do ensino e aprendizagem no que diz respeito à educação profissional e tecnológica. Gostaria de passar a palavra para o professor Rony Freitas. Muito obrigado pela acolhida, Sandro. Eu quero começar agradecendo o convite para estar com vocês. Esse grupo do IFCE é um grupo que eu tenho muito carinho, é um grupo que é muito acolhedor. A gente já foi recebido por vocês no seminário de alinhamento do Prof. PT e fomos muito bem recebidos, a gente se sentiu muito em casa. Eu quero cumprimentar a nossa intérprete que está aí, intérprete de Libras, a Adriana. Obrigado, Adriana. Cumprimentar o Sandro, que fez a apresentação da mesa, cumprimentar meus colegas de mesa, o Solonildo, um colega de Prof. PT desde a sua origem, e o Paulo César, que a gente já conhece aí dos ambientes virtuais e que a gente se orgulha de ter como estudante do mestrado. Também quero cumprimentar aí quem está pelos bastidores, aí o Giovanni e o Ícaro, que estão aí nos ajudando nessa transmissão. Cumprimentar meus colegas professores do Prof. PT, professores da rede federal, outros professores que estão assistindo, cumprimentar os mestrandos do Prof. PT, que devem estar nos assistindo também, e demais ouvintes que nos veem aí pelas redes sociais. O Prof. PT é um programa que muito me orgulha. Aliás, eu acho que é um programa que orgulha a rede como um todo. E eu escolhi trazer para vocês aqui um pouco, não só da história, mas um pouco também do que é esse programa e o que ele significa para todos nós, trazendo a forma de concepção, por que a gente escolheu dessa maneira, e trazendo um pouquinho do que aonde ele chegou até o momento. Dizer que, embora o Sandro tenha dito aí do meu papel como coordenador do grupo que esteve à frente do programa desde a sua origem, eu quero dizer que
é muito, muito bom que a gente diga que a condução desse programa sempre foi feita de forma colaborativa. E se não fosse assim, não seria fácil nenhuma substituição, porque um programa dessa magnitude, ele só pode ocorrer de forma qualitativa, com a qualidade que ele tem, se a gente tem um grande grupo que se dedica a fazê-lo cada vez melhor e maior. Eu não poderia falar todos os nomes, porque são muitas pessoas envolvidas nesse processo de coordenação, pessoas que assumem responsabilidades, mas eu vou destacar aqui um nome que, para mim, é essencial nesse processo, que é da professora Cristiane Barreiro, lá do IFSU, que sempre foi uma parceira nesse processo de condução do programa. Eu vou começar falando um pouco para vocês de algumas escolhas que a gente fez para poder conceber esse programa. Primeiro que a gente fez uma opção por uma área de conhecimento, uma área de avaliação dentro da CAPES, e a gente optou por colocar o programa dentro da área de ensino. E por que a gente fez essa opção? A área de ensino é uma área que, na sua essência, se assume como uma área de pesquisa translacional. Esse termo, essa expressão, retirada das pesquisas da área de saúde, essa origem vem da área de saúde, quer dizer que é uma área que se preocupa com a aplicação do conhecimento que é produzido. Então, mesmo em programas que não se exige um produto educacional, como é o caso do nosso, a ideia de se pensar em pesquisa aplicada, ela está muito forte dentro da área. E essa é uma característica muito marcante na rede federal. Então, escolher a área tem a ver com esse tipo de apontamento de pesquisa que ela faz. Uma coisa muito importante é que a área de ensino, ela também diz que se preocupa com o que eles chamam de pedagogia do conteúdo. Isso, para a gente, na educação profissional e tecnológica, é essencial, porque, no final das contas, o que a gente quer investigar é melhorias de processos de ensino, por exemplo, de eletrônica, melhorias de processos de ensino de mecânica, e melhorias de processos de ensino de matemática. Por que não? Porque, afinal, a gente está dentro de um escopo, dentro de uma modalidade de ensino que é muito ampla, muito abrangente. Então, isso é muito importante. A área, ela tem uma história, a rede federal, ela tem uma história centenária de qualidade no ensino. Ela é reconhecida pela sociedade como uma oferta de ensino de muita qualidade. Esse reconhecimento da sociedade mostra que a área, de certa forma, já tem feito um bom trabalho na área de ensino há muito tempo. Faltava um pouco esse passo a mais, que é fazer isso que a gente já fazia há muitos anos de qualidade, mas fazer isso com uma base científica um pouco mais solidificada. Assim, a gente sempre pensou nisso, né? Se a gente é a rede que faz oferta de educação profissional de qualidade, eu acho que cabe a nós também fazermos pesquisas nesse campo do conhecimento. Outra coisa importante é que a área de ensino, ela dá uma ênfase muito, muito marcante, muito significativa em espaços formais de educação e espaços não formais. Isso, para a gente, é muito, muito importante também, porque a gente entende que o processo de educação profissional, ele ocorre dentro de um ambiente formal, como as nossas instituições, mas ele ocorre também dentro dos ambientes de trabalho. A gente aprende no processo, a gente aprende na prática. E esse é um espaço de pesquisa que a gente quer também, tem investigado nessa concepção do Prof.EPT. Optamos por fazer uma oferta de mestrado profissional. Por que mestrado profissional? Porque isso aproxima muito daquilo que a gente já faz no âmbito das nossas instituições. A produção técnica, a aplicação do conhecimento, o desenvolvimento de produtos e processos é algo que é muito forte das nossas instituições, e é isso que o mestrado profissional e agora os doutorados profissionais, eles apontam. Então, essa foi uma opção nossa desde o início, fazer a opção por mestrado profissional, por entendermos que isso tinha mais afinidade com as nossas instituições. E optamos também por fazer
uma oferta em rede. Porque se tem uma rede que se articula de maneira muito forte, é a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Então, assim, fazer a oferta em rede tem fortalece o que nós acreditamos, que é a origem no coletivo, a gestão democrática, pensar que a gente tem, embora respeitadas particularidades, a gente tem realidades de ofertas muito, muito similares. Então, a gente fez uma opção pela área de ensino, a gente fez uma opção pelo mestrado profissional, e a gente fez uma opção para uma oferta em rede, muito embasados daquilo que a gente estava vivenciando. Agora, por que a oferta em educação profissional e tecnológica? Essa é uma outra questão a ser identificada. Claro que isso tem muito a ver com a nossa essência, é o que nós fazemos, educação profissional e tecnológica. Mas tem a ver também com algumas necessidades que nós mesmos temos. Nós sabemos que houve, principalmente a época do governo Lula, assim, a gente teve uma expansão muito grande da oferta da educação profissional e tecnologia. Houve investimento na ampliação da oferta ao longo dos anos. A gente passa, por exemplo, para vocês terem ideia, a gente passa de 2012, 140 unidades, para chegarmos agora a mais de 650 unidades no Brasil todo. Esse crescimento todo leva a uma necessidade de formação do nosso próprio corpo docente, dos nossos próprios técnicos, porque a gente tem no Brasil ainda uma defasagem muito grande em formação de profissionais para trabalhar, para atuar na educação profissional. A gente acolhe bacharéis que têm uma afinidade, aliás, não têm afinidade com a parte pedagógica, a gente acolhe licenciados que não têm uma aproximação grande com o mundo do trabalho. Então, assim, a gente precisa pensar em formações específicas para o nosso grupo de docentes. Além disso, é importante dizer que a própria lei de criação dos institutos federais, que concebeu a rede federal do jeito que ela é agora, ela aponta para a necessidade de verticalização da oferta de ensino. Verticalizar significa fazer oferta desde cursos FIC, lá, curso de qualificação, até oferta de pós-graduação. Além da importância de pensar na integração entre níveis, esses níveis de oferta, integração entre ensino, pesquisa e extensão, e também fortalecer a oferta em novas instituições criadas nesse período. A gente compreende, e a gente sempre entendeu isso, que a rede federal ela tem uma contribuição muito grande a dar à pós-graduação, porque o plano nacional de pós-graduação, que é o PNPG, que ele é construído a cada 10 anos, teve um construído de 2011 até 2020, vai ter outro agora a partir de 2021, ela previa alguns itens importantes a serem destacados. A ampliação da interdisciplinaridade na pós-graduação, e assim, não tem oferta mais interdisciplinar do que a nossa oferta de mestrado em educação profissional e tecnológica. A importância de pensar em corrigir e combater assimetrias regionais. Quero dizer que a gente tem uma característica muito importante no ProfEPT, que além de nós estarmos em todos os estados e no Distrito Federal, a gente tem um grande número de ofertas que não são feitas nas capitais dos estados, que são feitas no interior. E isso é uma forma da gente combater as assimetrias que existem no nosso país ainda em relação à oferta de pós-graduação. E outra coisa importante que esse Plano Nacional diz, que é a importância da integração da pós-graduação com a educação básica. Lembrando que nós fazemos ofertas de educação básica, inclusive uma das ofertas mais bem avaliadas do Brasil, e aí, claro, as avaliações externas elas acabam apontando para isso, e a oferta da pós-graduação dentro das nossas instituições torna muito apropriada a integração com a educação básica, com a graduação. Tá? Então, essa é uma vantagem muito grande das nossas instituições.
Além disso, é importante destacar que o Plano Nacional de Educação 2014-2024 prevê uma série de metas, claro que a gente tem que destacar que algumas delas estão meio abandonadas nesse processo que a gente está vivenciando nesse momento, mas ela previa em várias metas uma oferta que se aproximava da educação profissional e tecnológica. Então, assim, a gente sempre acreditou que o nosso mestrado ele pode corrigir isso. E para quem que a gente sempre pensou em fazer oferta? Bom, a gente tem um movimento que é bem interessante, que a gente tem um público-alvo muito diverso. A gente tem como ingressantes do ProfPT formados em qualquer área do conhecimento. E por que isso? Porque a educação profissional é dessa forma, ela é múltipla. Então, assim, a gente tem um público-alvo muito, muito diverso. E isso torna o processo de formação muito mais rico, porque a gente tem, dentro do mesmo ambiente escolar, pessoas com formação na área de educação, na área de engenharia, na área de administração, de direito, enfim, assim, é um grupo muito, muito diverso em termos de formação, que acaba enriquecendo muito mais o processo de formação. Casado a isso, a gente tem um corpo docente também muito diverso. É um corpo docente que acaba enriquecendo muito no processo. Nós estamos, como eu falei, em todos os estados do Brasil, e todos os estados e mais o Distrito Federal. Nós estamos com oferta nos 38 institutos federais, no Cefet Minas e no Colégio Pedro II. Tá? Então, a gente tem uma oferta que é a coisa mais rica que existe. Tá? Assim, a gente não tem notícia de muitos programas que estão em todos os estados da região norte, por exemplo, que é muito pouco assistido em relação à oferta de pós-graduação. Então, isso é uma riqueza muito grande, a oferta. Para vocês terem ideia do impacto que o ProfPT tem no Brasil, veja bem, vou falar para vocês aqui uns números importantes. A área de ensino hoje, ela possui oferta de 95 mestrados profissionais. Nessa conta, o ProfPT, ela entra como apenas um deles. Então, assim, o ProfPT é um desses 95, ok? Isso retirado dos dados lá da plataforma Sucupira da CAPES. Veja, mas se nós pensarmos bem, o ProfPT, por ser uma oferta em rede, ele não é uma oferta apenas. Ele trata-se de 40 ofertas, certo? 40 ofertas, e com característica muito importante, porque o ProfPT tem uma oferta em rede que é bem diferenciada. A gente tem uma oferta de um programa que tem uma grade única, mas que respeita particularidades locais. Então, assim, a gente tem uma unidade entre as 40 ofertas, mas cada oferta, em cada local, em cada oferta, as particularidades regionais, locais, são respeitadas. Então, a gente pode dizer o seguinte, que embora nós sejamos uma rede, nós temos 40 instituições fazendo oferta de cursos que tem uma outra particularidade, certo? Se a gente pensa nessa conta, então, na verdade, nós somos 40 entre 95, e não 1 entre 95. Isso quer dizer, então, que entre as ofertas de mestrados profissionais da área de ensino, o ProfPT chega a ser quase a metade dessa quantidade de ofertas. Mais um número interessante, em 2017, que foi o início do programa, assim, o ProfPT ele começou com 18 instituições apenas, lembrando que o IFCE está desde essa primeira oferta. Na primeira oferta do programa, em 2017, o ProfPT já tinha a representação de cerca de 12% das matrículas em mestrados profissionais na área de ensino. Em 2018, o número de instituições associadas do ProfPT sobe de 18 para 36. Com essa subida, o ProfPT passou a
a ter 26% das matrículas, de todas as matrículas de mestrados profissionais na área de ensino, ou seja, mais de 1/4 das matrículas em mestrados profissionais da área de ensino, naquele momento, eram do ProfEPT. Esse número aumentou ainda um pouco mais em 2018, porque passou a ser, aliás, em 2019, porque sobe de 36 para 40 instituições. Então, esse número hoje talvez esteja próximo de 30% das matrículas em mestrado profissionais na área de ensino são do ProfEPT. Isso é um peso muito grande dentro da área. Ainda outro número, em 2018, o número de docentes do ProfEPT representava cerca de 12% de todos os docentes de mestrado profissionais na área de ensino. Isso quer dizer, gente, que a gente chega, apesar de ser um programa novo, mas chega com peso político muito grande, porque a gente chega com uma estrutura de uma rede federal centenária, a gente chega com esses números e a gente chega fazendo uma oferta de pós-graduação com muita qualidade. Tá? Então, isso é algo muito relevante. Tá? Tem outros números que são importantes de destacar. O processo seletivo para entrada em 2019, foram ofertadas 908 vagas no ProfEPT. O ProfEPT teve, no processo seletivo, mais de 48.500 candidatos inscritos no Brasil todo. Isso é gigantesco, tá? Gigantesco. Isso mostra que a rede federal e o programa, em 2019, já tinha uma visibilidade e já tinha já era visto pela sociedade como uma oferta de muita qualidade. Outro dado importante é que entre os candidatos, dos candidatos inscritos, os candidatos inscritos eram oriundos de 2.830 municípios brasileiros. Isso apresenta mais de 50% dos 5.570 municípios brasileiros. Então, veja, a gente teve candidatos no programa oriundos de mais da metade dos municípios brasileiros. Se isso não é capilaridade, eu não consigo entender o que é. Então, assim, a gente chega causando um impacto muito grande em relação à oferta da pós-graduação. Hoje, entre os ingressantes, entre os alunos matriculados e os egressos, isso dá um número de 2.280 alunos, essa é a quantidade de alunos que já passaram ou estão matriculados no ProfEPT. Esses candidatos são oriundos de quase 500 municípios brasileiros. Então, a riqueza que tem esse processo, seja no impacto que o ProfEPT gera no município, seja o impacto que as pessoas oriundas desse município trazem para o positivo processo de formação, é uma coisa muito rica. Para vocês terem uma ideia, localmente, no Ceará, o IFCE sempre foi o instituto em que teve maior número de candidatos inscritos. Sempre foi, nos três anos de processo seletivo até então, o IFCE sempre teve o maior número de candidatos. No último processo de 2019, foram ofertadas 24 vagas no IFCE. O IFCE teve 3.239 inscritos. 2.426 foram confirmados depois da inscrição. E, muito marcante, os candidatos eram oriundos de 155 dos 134 municípios do Ceará. Olha o impacto que tem essa oferta dentro do Estado. Tá? Assim, ou seja, pessoas do Estado praticamente todo optaram ou quiseram entrar no processo seletivo. É claro que isso acaba apontando que a gente tem uma demanda gigantesca e a gente tem uma oferta reprimida muito grande. A gente precisa ampliar essa oferta, ainda é muito pouco. Tá? Então, mas isso quer dizer também que a visibilidade que o Instituto Federal do Ceará tem dentro do Estado e como as pessoas veem a qualidade do que é feito aí, dá para medir por esses números. Quero destacar uma coisa assim, muito importante.
uma possibilidade de reforçar elementos importantes que têm a ver com a própria forma com que a rede federal foi se caminhando para se compreender e para compreender aquilo que ela faz. No ano de 2010, um pouquinho depois da criação dos institutos federais, que foi no final de 2008, criado um documento para direcionar as ações que se esperavam dos institutos federais naquela época. Esse documento chama um novo modelo em educação profissional e tecnológica. É um documento que está disponível na internet, e ele direciona duas coisas muito importantes para a rede federal e que o ProfEPT assimilou isso como a sua essência no processo formativo dos estudantes, que são dois elementos essenciais. Um é considerar pesquisa como princípio pedagógico e o outro é considerar o trabalho como princípio educativo. Esses são dois pilares que sustentam o ProfEPT. São dois pilares que a gente, até como profissional da rede, até como corpo docente da rede, ainda está caminhando no processo de compreender isso e o que isso significa. O que significa compreender o trabalho como princípio educativo, o que significa compreender a pesquisa como princípio pedagógico, entender que a importância de superar dicotomias entre ciência e tecnologia, entre teoria e prática, superar a visão compartimentada de saberes, pensar no processo da interdisciplinaridade com maior profundidade. Para mim, o mais importante de tudo é não reduzir a educação profissional como um processo de formação para o mercado de trabalho. Então, esses são elementos importantes que o ProfEPT tem lutado, seja no processo de formação continuada do corpo docente, nas interações que se faz no seminário de alinhamento, nos processos de diálogo com o referencial teórico que é aportado dentro do programa. Tá? Então, isso é relevante. Isso acaba gerando impacto no próprio processo de formação do corpo docente. Eu acredito que, nesse primeiro momento, a maior riqueza do ProfEPT tem sido muito mais o processo de formação do corpo docente do que do corpo discente. É claro que isso acontece de maneira conjunta. O corpo docente aprende, ensina, os alunos aprendem, ensinam, então esse é um processo de troca que está acontecendo. Agora, a riqueza que tem acontecido no processo de formação dos professores é algo de muito impacto, muito. Para vocês terem uma ideia, em 2017, assim que a gente teve a primeira entrada do corpo docente, a gente fez um processo de investigação, uma pesquisa, perguntando algumas coisas aos professores que estavam entrando, entendendo o seguinte: o corpo docente do ProfEPT é muito diverso, e essa diversidade é muito rica. Então, dentro do corpo docente do ProfEPT tem doutores em educação, mas tem doutores em engenharia, doutores em administração, doutores em computação, enfim, tem uma diversidade muito grande de formação. E isso é riquíssimo, porque o processo de diálogo interdisciplinar, ele se torna muito mais abrangente. E esse é um processo que dentro do programa tem acontecido e que a gente começa a perceber que o ProfEPT tem ajudado para que isso ocorra no programa, mas que volte para dentro das instituições nas diversas ações que acontecem na instituição. É claro que todos nós, quando entramos em qualquer novo projeto, a gente tem que aprender muita coisa. A gente tem, claro, se a gente tem uma vida inteira de inserção em pesquisas, por exemplo, em eletrônica, a gente, quando entra em um programa de educação profissional e tecnológica, precisa dialogar com outras teorias que você não estava acostumado ainda. Então, a gente fez, no primeiro momento, um levantamento, uma pesquisa, até para saber como que as pessoas enxergavam esse espaço que estavam
acontecendo e como que elas poderiam, o que o programa poderia fazer para colaborar nesse processo e mais à frente melhorar a própria ação desse docente. Uma pergunta que a gente fez na época foi como que os docentes ali que entravam no programa caracterizavam, como é que eles viam a educação profissional e tecnológica. Alguns, naquela época, diziam que era um currículo ditado pelo mercado de trabalho. Só que um ano depois, já depois de entrada no programa, depois de dialogar com outras bases, com outras referências, essa quantidade de pessoas que diziam que era um currículo ditado pelo mercado de trabalho caiu 48%. Então, assim, em menos de um ano depois, praticamente, a gente teve uma redução grande de pessoas que enxergavam a educação profissional dessa forma, de uma forma mais restrita, mas que ampliaram depois a visão em relação a isso. Tem uma fala de uma professora que, quando ela fez a pesquisa em 2018, tinha uma pergunta que era dissertativa, que era assim: qual é a sua percepção sobre a educação profissional e tecnológica? Em 2017, ela respondeu assim: olha, uma categoria muito importante para a sociedade, pois tem como objetivo principal inserir o aluno no mercado de trabalho, uma visão restrita da educação profissional. Um ano e meio depois, essa mesma professora, a essa mesma pergunta, respondeu o seguinte: uma educação integral que tem como objetivo formar o indivíduo reflexivo e adaptado ao mundo do trabalho, capaz de desenvolver competências profissionais e tecnológicas. Isso tem a ver com as interações, isso tem a ver com o trabalho colaborativo, isso tem a ver com as pesquisas que estão sendo feitas, ou seja, a gente acaba ampliando o olhar. E é claro que outros professores que também não compreendiam muito bem o contexto da relação com o trabalho em si, aprenderam muito também com essas interações com esses professores que vinham de uma formação um pouco mais técnica. A gente eu vislumbro no programa e muito em breve, na verdade, isso já está acontecendo, um programa que já está impactando e que vai impactar muito positivamente no contexto, seja pela quantidade de pesquisas que estão sendo feitas, pela quantidade de produtos educacionais gerados, mas principalmente pelas interações. Porque quando um estudante sai para um processo de pesquisa, ele acaba interagindo com um grupo muito maior. Então, a gente fala aí de um grupo aí de 2.000 estudantes que interagem com pelo menos o dobro dessa quantidade de pessoas no seu processo de pesquisa. Então, o processo de formação ele está acontecendo com os estudantes, mas está acontecendo também de uma forma secundária em outros espaços. Tá? Então, eu vou encerrar minha fala por aqui. Quero de novo agradecer, vou cumprimentar o Tiago, que está aí fazendo a interpretação de livros para a gente, que eu não tinha falado antes, e agradecer mais uma vez o convite, e eu fico aqui na mesa à disposição para a gente ir debatendo. Tá bom, Sandro? Rony, muito obrigado pelas excelentes contribuições. E antes de passar a palavra para os ilustríssimos professores, o professor Solônio da Almeida e o professor Paulo César, eu gostaria de dar alguns destaques. Que esse momento de debate é uma singela homenagem a todos que participaram da criação desse programa gratuito de pós-graduação em nível de mestrado, em rede nacional, entre eles o professor Rony, que está falando conosco, a professora Cristiano Barreiro, entre vários outros professores e professoras. Gostaria de dizer que essa contribuição que o professor Rony falou, que o programa é na área de ensino e é multidisciplinar, isso nos remete a compreender que preenche todas as áreas do conhecimento, né? E nós temos alunos de arquitetura, de computação, de pedagogia, de matemática, enfim. É um programa multidisciplinar, não é um programa simplesmente voltado para uma área específica, ou seja, todos podem fazer essa pós-graduação. Para fechar aqui, antes de passar a palavra,
Eu gostaria de agradecer também e saudar todos os nossos colegas aqui, em nome dos professores do ProfEPT e FCE, né, eu vou falar aqui alguns professores do ProfEPT e FCE, mas aí sintam-se todos saudados. Gostaria de saudar a professora Antônia de Abreu Souza, que é professora do ProfEPT e do mestrado profissional em artes, do IFCE, professora Bárbara Suelen, que é professora do ProfEPT e coordenadora de curso no IFCE Campus Canindé, da professora Helenilce, que é professora do ProfEPT e de licenciaturas do Campus Fortaleza, do professor Francisco José Aquino, que é professor do ProfEPT e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações, o PPGET, saudar o professor Francisco Reis Vieira Alves, que é professor do ProfEPT e do mestrado acadêmico PPG-100, de Ciências e Matemática, participou do APCN, de doutorado acadêmico em ensino, em rede nacional chamado RENOEM, que o IFCE faz parte, e está sendo o primeiro doutorado acadêmico da instituição, né, que é o doutorado RENOEM, que é em ensino, né, que é na mesma área do ProfEPT, inclusive, que é multidisciplinar, e que o professor Reis participou do APCN, contribuiu com a sua expertise, com a sua experiência, e foi muito gratificante para todos que prezam a pós-graduação. Nós temos a professora Heloísa Beatriz, que é professora do IFCE, dedicada, né, na pós-graduação ao ProfEPT, o professor Jefferson Queiroz Lima, que é professor do ProfEPT e diretor reeleito do campus Caucaia, a professora Natal Lânia, que é professora do ProfEPT, e organizou o primeiro livro coletivo do programa ProfEPT, a professora Patrícia Feitosa, que é professora do ProfEPT, desse programa de pós-graduação, o professor Samuel Brasileiro, que é professor do ProfEPT e ex-diretor da antiga Escola Técnica Federal do Ceará, na transição para o Cefet, então ele contribuiu bastante com a história da instituição, né, para o que nós somos hoje. Também ao professor Solonildo Almeida, ao qual vou passar a palavra, que é professor do ProfEPT, e também do mestrado em Ensino e Formação Docente, em associação com a Unilab. Então, depois de saudar todos esses nossos colegas, gostaria de passar a palavra para o professor Solonildo Almeida. Boa noite. Obrigado à presença de todos vocês, né, que estão acompanhando ao vivo nos dois canais, ou poderão ter acesso a esse material que vai ficar disponível no canal do YouTube TV e IFCE. Eu quero retomar aqui a memória, né, a partir já da primeira fala do professor Sandro, que fez a apresentação de todos nós, né, e o professor Rony, que me antecedeu, falando sobre a história, e bastantes números, né, em relação ao ProfEPT na sua escala de situação, desde 2017 até pelo menos 2019. Nesse sentido, eu retomo ao período de janeiro de 2014, na qual eu estava responsável pela coordenação de pesquisa e extensão no IFCE Campus Canindé, e naquele momento organizávamos propostas de curso de especialização no campus e estudávamos também a possibilidade de submissão de APCN, que é um aplicativo de proposta de cursos novos. É um sistema eletrônico de submissão de novos cursos de mestrado. E naquele momento, né, janeiro de 2014, eu tive contato com, então, pró-reitor de pesquisa, professor Alzuí, e o diretor de pós, professor Glendo, e também com o assessor, professor Vauli. E eles perguntaram sobre a minha empolgação de instalar mestrado no IFCE. Nesse sentido, em 2014 em diante, nós tivemos contato com elementos que pudessem fundamentar aí a ideia de expansão dos programas
mestrado no próprio IFCE, e precisávamos escolher professores para o elenco do nosso quadro, né? Professores para o nosso time, no sentido de que tivéssemos condições de aprovação de uma proposta. E, naquele momento, nós contávamos com o meu nome e o nome de mais 6 professores, sendo possível aí um elenco de 7 professores do IFCE para uma proposta, e não tínhamos ainda condições de submissão com o nosso quadro de um mestrado individual. Houve, no passado anterior a 2014, alguma tentativa que não logrou êxito. Então, com esses 7 nomes, nós soubemos da possibilidade de integrar a outros institutos, naquele momento 20 institutos, uma proposta bem ousada de um mestrado em que a sua oferta seria em rede, isto é, seria ofertado simultaneamente por 20 instituições. Dessas 20 instituições proponentes, ou que fizeram parte da organização, 2 delas acabaram que não participando da versão seguinte, e nós ficamos com 18 instituições, na qual seríamos avaliados pelo órgão REC, chamado CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, CAPES, que é o órgão que autoriza o funcionamento de mestrado. E nesse movimento, de muitas mãos, de muitos olhos, né, de muitos professores e muita gente do âmbito da rede federal empolgada com essa oferta, nós tivemos aí o colega e amigo professor Rony, que para aquele ano eu não havia encontrado presencialmente nenhuma vez. Nosso contato era pela mediação basicamente por e-mail, né? E alguns telefonemas que nós tivemos aí de contato. Para os que estão participando, agora o QR Code está disponível também para o primeiro registro do caça-pontos, né? Então, nesse sentido, uma grande equipe, né, que inicialmente eram 20 institutos, e depois essa equipe se concentrou em 18, o IFCE fazia parte, e para o ano de 2016, nós tivemos um encontro em Vitória, capital de Espírito Santo, em que tivemos um contato pessoal com o Rony, e que toda a equipe, que alguns de nós havíamos trabalhado, mas sem esse contato presencial, em que pudéssemos elaborar a forma de funcionamento para o mestrado que daria início à primeira turma no ano de 2017. IFCE, Campus Fortaleza, e também nas demais 17 instituições associadas. E no ano de 2016, como o professor Rony já havia destacado, demos início, ou melhor, demos fortalecimento a esse processo de união, de colaboração e de concentração de esforços para fazer acontecer o primeiro mestrado ofertado em rede nacional pelos institutos, em que o Colégio Pedro II hoje e o Cefet de Minas Gerais também faz parte. Então, da ideia, da primeira ideia e da primeira composição do corpo docente, que éramos 7, no IFCE, nós conseguimos, a partir dessas reuniões, entre elas a de Vitória e Espírito Santo, pensar na possibilidade de ampliação do quadro de professores já para a primeira seleção. E estudamos aí que
o viável seria atingir até o número de 12 professores. Então, precisávamos ampliar o nosso quadro do IFCE com mais 7 professores para ofertar um mestrado de alto nível, a formação de quadros de alto nível, e, sobretudo, com intensa inserção social. Nesse sentido, tivemos inscrições de professores, já com oferta de vaga para alunos na primeira turma, de 2017, nós pudemos contar com esse quadro que o professor Sandro, que me antecedeu agora há pouco, ele elencou, que faz parte do ProfEPT. E esse conjunto, esse conjunto de 12 professores, ele está desde a oferta das primeiras 24 vagas, e esse conjunto de professores está desde o momento do primeiro alinhamento nacional de professores do ProfEPT, que ocorreu no Instituto Federal de São Paulo. Então, mais uma vez, meu boa noite, obrigado. E aí, nós retornamos agora com o professor Sandro para a continuidade da nossa atividade de hoje à noite. Obrigado. Bem, antes de passar a palavra para o querido professor Paulo César, que vai falar de sua experiência como mestrando e também sua experiência como youtuber de sucesso na área de educação profissional e tecnológica, através do canal Bora Aprender, eu gostaria de saudar também aos professores que contribuem com o ProfEPT nas participações em banca, tá? Que são muitos, em diversas áreas do conhecimento. Entre eles, o nosso atual pró-reitor de pesquisa, o professor Valdir Menezes, que participou da banca da Francineumann Guedes, uma servidora do campus Fortaleza, e também gostaria de saudar todos os mestrandos e futuros mestrandos do ProfEPT que estão nos assistindo, na figura, como falei, da servidora Francineumann Guedes, que foi mestranda, agora é mestre em Educação Profissional e Tecnológica, que desenvolveu um excelente produto educacional para dissertar sobre a história e a memória dos colaboradores da nossa instituição centenária, gerando uma plataforma livre que todos podem consultar, e também um livro, que também está gratuitamente disponível aí nas redes sociais e no canal, e no link ifce.saosb.org/história. Lá você vai encontrar uma linha do tempo contando a história da nossa instituição, bem como um link de acesso para baixar esse livro, tá? Desenvolvido como produto educacional durante o mestrado. Então, entre vários outros produtos que foram de destaque, eu gostaria também de dizer que o produto do professor Paulo César também tem a sua relevância social, a sua contribuição social, e nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra para o professor Paulo César dissertar sobre a sua pesquisa no ProfEPT e também sobre essa experiência tão exitosa que tem ajudado milhares de pessoas. Professor Paulo César, a palavra é sua. Pronto, eu tinha saudado o professor Rony, o professor Solonildo, o professor Sandro, que tiveram uma importância fundamental na construção do ProfEPT, assim como vários outros professores que fazem parte do programa em rede. Nós vimos, na perspectiva de um professor que foi coordenador geral do comitê gestor, que foi o professor Rony, nós vimos aí a perspectiva de um coordenador local, que foi o professor Solonildo, e eu venho agora falar na perspectiva de um aluno do mestrado, Como é o mestrado ProfEPT para quem é aluno, Você entra, finalmente você é aprovado, depois de todas as dificuldades, depois de todo o desafio lá da seleção, da bibliografia, aí você é aprovado, Qual a sensação de ser aluno? Antes de chegar nesse ponto, enquanto candidato, isso serve inclusive de motivação para quem está escutando a gente agora. Eu sou Paulo César, certo? Sou aluno do mestrado, tenho um curso de preparação que é o Bora Aprender, que também, uma parte dele é um produto educacional, aplicável, validado, que eu vou explicar também mais para frente. E o que é que a gente percebe? Uma dificuldade, um desafio enorme em entender a bibliografia do ProfEPT,
né, aqueles textos que falam sobre politecnia, sobre unilateralidade, sobre dualidade estrutural, que é a dualidade, né, entre ricos e pobres. Então, tem toda uma discussão teórica, toda uma discussão extremamente relevante, que precisa ser levada em consideração. E um dos comentários que eu mais recebo lá no Instagram, seja nos comentários, seja no direct, né, que é o mensageiro lá do Instagram, é como as pessoas, elas ampliam a sua compreensão, elas ampliam o seu modo de ver o mundo, e isso está tão interligado à proposta do programa Prof. EPT, que é justamente isso, né? Você não está em um programa de mestrado apenas para gerar alguma teoria e engavetar. Não. A proposta é que você consiga, sim, teorizar, você consiga levar uma prática, ou seja, validar, e nessa validade, né, nessa validação, você poder contribuir com a sociedade. E aí o professor Rony até falou da questão do impacto do Prof. EPT, como é extremamente relevante que essa educação, ela tem uma capilaridade no Brasil, né? Ele comentou que são mais de 500 municípios, então a gente percebe a extrema relevância que o programa tem, de que a educação, ela pode e precisa ser disponibilizada para todos, não apenas a educação básica, mas a educação, o ensino superior, uma pós-graduação. E o próprio EPT, ele vem derrubando esses muros, né, de que o mestrado é algo impossível, é algo para uma elite, é algo para um seleto grupo, né, um feudo epistemológico, né, como dos textos da bibliografia vem falando. E não, é acessível sim para o público externo. Então, eu tenho vários colegas no mestrado, são professores do município, professores do estado, tem a Rebeca, que é psicóloga, ela está aqui na live, tem a Luciana, que é professora de educação física, e cada um contribui na sua área de forma a transformar o seu contexto, a sua sociedade. A Rebeca defendeu hoje, né, falando sobre a questão da saúde mental das trabalhadoras no IFCE, a Luciana fala da questão das 5 P's, a educação física não apenas numa questão mecânica, ela foi orientada pela professora Patrícia, a educação física como algo mais subjetivo também, como a educação. Então, a gente percebe que o Prof. EPT, ele proporciona que os mestrandos, eles saiam de uma caixa, eles ampliem as suas discussões, eles possam entregar isso para a sociedade, né? A sociedade, ela consegue se beneficiar dessa proposta do mestrado. Ou seja, não são apenas os mestrandos que são beneficiados, mas todos aqueles que estão ao redor também. Aí a Aline, que foi também minha colega do IFCE, trouxe a questão da Krupskaya, que é uma autora extremamente desconhecida no meio acadêmico, pelo menos no Brasil, né? É muito conhecido Marx, Engels, e outros são muito deixados de lado, como Krupskaya, Makarenko, e aí ela trouxe, mas trazendo para a realidade feminina, né, falando do feminismo. Então, como aluno do mestrado, eu me sinto extremamente grato por essa proposta da gente poder proporcionar uma transformação na sociedade. Eu acho que esse é o ponto que o mestrado Prof. EPT se diferencia de outros programas, não que outros programas não beneficiem a sociedade, né, mas puxando para o Prof. EPT, ele tem como essência, por ser um mestrado profissional, a produção de um produto educacional, um produto que seja validado, né? E o que é validado é que ele seja aplicado, né? Não é um texto que vai ser guardado, não. É um texto, um produto, uma ideia, que ela vai ser colocada em prática, vai ter uma banca de professores. Então, o Prof. EPT, ele não é um programa engessado, né? Ele acaba sendo um grande possibilitador. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 23 colegas, a maioria de áreas diferentes, tem 3 da educação física, Luciana, Raí e Wesley, aí tem a Luciana da educação física, né? A Rebeca da psicologia, a Regina Souto da área das letras, aí tem o pessoal de várias outras áreas, e isso nos proporciona um debate, um diálogo com pessoas diferentes da gente, que nos alavanca, né, que nos impulsiona muito à frente, por ter, né, um debate bem mais heterogêneo, diferente de você estar com pessoas que falam exatamente a sua língua, né? Quando você está com pessoas com ideias diferentes, com posicionamentos diferentes, né? O alinhamento conceitual do próprio PT
nunca teve por ideia ter uma linha teórica única, mas sim possibilitar os vários diálogos, as várias possibilidades, a diversidade, né, nesse sentido. Então, como aluno, e falando, né, como mestrando, eu tenho essa possibilidade de ter os professores de metodologia científica, de seminários da pesquisa, de bases conceituais da educação profissional, né, falando também da questão democrática do ProfPT, do processo seletivo, além da heterogeneidade da formação, mas também da geolocalidade das pessoas, né? Por exemplo, na minha turma de 2018, eu tenho o Temilson, que vem lá do Rio Grande do Norte, lá de Baturité. Aí tem o Raí, que vinha do Piauí, ele pegava avião toda semana para vir aqui para Fortaleza, para assistir a aula com a gente na sexta-feira. Aí tinha o Wesley de Canindé. Então, não fica só isolado na capital, né? Tem essa capilaridade para o interior. Isso é extremamente democrático quando a gente pensa em um mestrado de pós-graduação na área de ensino, federal, público, gratuito, e que pessoas do interior podem vir participar também. Isso é extremamente prazeroso mesmo de ver, né? Para que um programa como esse, ele exista, é preciso uma rede de professores muito unidos, né? Com muita capacidade para gerir aí mais de 900 alunos por edital. Então, fica aí meu agradecimento a esses professores, aos professores do ProfPT, do IFCE, meu agradecimento a vocês, que sempre me assistem aqui no canal Bora Aprender, durante as lives, que participam lá nos comentários. Eu estou aqui por vocês, né, porque é a questão do transbordar, realmente, de poder ajudar, de poder facilitar e poder realizar sonhos. Todo dia lá no Instagram, por volta das 5 da tarde, vai ter o depoimento de algum aluno que hoje faz parte lá do ProfPT e agora já deve estar fazendo a qualificação, né, já deve estar aí no seu processo de contribuição com a sociedade também. Então, gente, vou encerrando minha fala por aqui, para não estender muito, né? Toda quinta-feira a gente está aqui no canal Bora Aprender. Se você está me assistindo pelo canal do IFCE, fica o convite para conhecer o canal Bora Aprender.